Vamos nos alimentar da palavra de Deus nesta hora. Antes de celebrarmos a ceia do Senhor, coloque-se em pé, tome a sua Bíblia. Se o menininho daquele sabe falar o que nós vamos falar de cor, espero que você possa falar também. Vamos falar juntos? Levante bem alto a sua Bíblia. Aponte para ela assim: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. No nome de Jesus. Amém. Fala-nos, ó Pai, nessa manhã, mais uma vez, através da Tua palavra. Queremos não ser apenas ouvintes da Tua palavra, mas praticantes da Tua palavra, Senhor. Conceda ao pregador graça, sabedoria, a unção, Senhor, e que todo o projeto que o Senhor tem para a minha vida, para a vida de cada ovelha de Lagoinha, se torne realidade. Que essa seja uma manhã de salvação, de reconciliações, de edificação, de exortação e de consolo, no nome de Jesus. Amém. Antes de assentar, olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga para ela assim: meu irmão, que bom que você está aqui. Quero ver você novamente, domingo que vem, nesse mesmo horário. Amém? Olha o que você falou, hein? Deus vela sobre a sua palavra para cumprir. Vamos assentar. Que alegria ver todas essas crianças aqui, lindas. Faça assim com sua mão assim. Agora, vamos imaginar se essas crianças tão lindas ficassem paradas no tempo. Se congelasse o tempo. Elas precisam de algo que é crescimento. Precisam crescer. Precisam crescer. Quando uma pessoa vem para Jesus, ele pode ter ganhado o prêmio Nobel, tal conhecimento que ele possui, mas ele precisa conhecer Jesus e crescer. É fácil crescer com a mente, o intelecto, mas o nosso crescimento espiritual é o nosso relacionamento com Deus. O nosso crescimento é esse relacionamento com Deus. Eu sou casado há 43 anos. Mas até hoje eu não conheço em plenitude a minha esposa, nem ela me conhece em plenitude. Como você também. Você pode ter já até bodas de diamante, 75 anos de casado, mas ainda tem muito para conhecer. E a beleza da vida é exatamente essa beleza de você chegar e falar assim: eu estou chegando, eu não cheguei ainda. A nossa vida é esta caminhada, porque cada dia com Jesus é melhor do que o dia anterior. Mas esse crescimento não deve ser uma opção. Não é simplesmente uma opção, se transforma em uma obrigação. É uma exigência. Deus exige o crescimento. Ele quer trazer o crescimento, mas vai depender de mim. Vai depender da minha rendição. Vai depender do meu coração não ser um coração de pedra. Porque quando é um coração de pedra, você pode plantar ali a melhor semente, não vai nem conseguir plantar. Você pode aguar, que vai crescer absolutamente nada. O crescimento espiritual não deve ser algo assim: talvez sim, talvez não. Mas é exigido por causa de algo. Deus deseja que cada um dos seus filhos frutifique.
quando você lê 2 Coríntios, capítulo 9, o versículo 10. 2 Coríntios, capítulo 9, o versículo de número 10. Tudo que Deus pede para nos fazer, Ele pede, mas Ele dá tudo também. Ele traz os detalhes, Ele traz a orientação, Ele traz as sementes. Então você só pode dar a Deus o que Ele te dá. Então na frutificação, Ele nunca vai te pedir sem dar para você também as sementes e dar também a convicção que vai florescer. Está escrito, ora, aquele que dá semente é o que semeia, e pão para alimento também suprirá, e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça. Então, a frutificação é uma exigência, não é simplesmente uma opção. Mas você pode dizer assim, mas eu não tenho sementes. Mas aqui é uma promessa, é Deus falando. E vamos repetir juntos o que Deus está falando? Fale comigo. Ora, vamos, quem tem boca fala. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Se você levar isso ao pé da letra, quem sabe dentro de um ano aqui nós vamos ter tantos pais trazendo, em vez de um bebê, trazendo 2, trazendo 3, mas isso é outra realidade. Então eu queria que você tomasse posse dessa verdade. Ora, aquele que dá semente é o que semeia, é Ele que dá. Mas Ele dá semente, mas você tem o pão. Porque através do pão você vai ter forças. Para quê? Para semear novamente e colher. Ora, aquele que dá semente é o que semeia, e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Jesus, Ele exige isso. Em Efésios capítulo 4, o versículo 15. Efésios capítulo 4, o verso de número 15. Você precisa desse crescimento espiritual de uma forma muito intensa e experimentando cada vez mais e mais todo o favor da bondade e da misericórdia do Pai. Por isso diz assim, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Antes diz assim, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, que é Cristo. Em Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1, os versículos 9 e 10. Guarde no seu coração. Eu tenho orado, clamado, gemido, chorado, intercedido, para que você cresça, meu irmão. Para que você não fique um pigmeu a vida toda, mas para que você cresça. E o alvo, o objetivo, é alcançarmos a estatura de varão perfeito. Quem é o varão perfeito? É Jesus. E agora nós precisamos colocar isso em prática na nossa vida. Colossenses capítulo 1, versos 9 e 10 diz assim: por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, e que mais? Crescendo no pleno conhecimento de Deus. Vamos falar a última frase? Crescendo no pleno conhecimento de Deus. Nós nunca, enquanto nosso coração estiver aqui, enquanto estivermos vivos, nós nunca vamos conhecer o Senhor em toda a plenitude. Mas do outro lado, quando nós partirmos, a palavra diz que nós haveremos de vê-lo tal qual Ele é. Nós haveremos de ver o Senhor tal qual Ele é, aqui
o nosso desafio é exatamente esse, de crescermos, de conhecermos, de experimentarmos de uma forma tão intensa o propósito que o Pai tem para a nossa vida. Mas agora nós temos que expressar essa realidade. Nós temos 1 Tessalonicenses, capítulo 3, o versículo de número 12. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 12. E esse crescimento flui através dessa expressão em amor. E diz assim: e o Senhor vos faça o quê? Crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. Nossa igreja já está caminhando para chegar a quase 100 mil membros. Até o final do ano, talvez com a graça do Pai, já tenhamos alcançado. Mas agora algo, hoje, não sei se você percebeu, bem no início da reunião eu pedi que você ficasse em pé, que abraçasse um irmão. Muitas vezes você nunca viu esse irmão, nunca encontrou com ele. Mas foi tão bom ter dado um abraço. Não vamos ficar em pé de novo? Então um homem deu um abraço num homem, uma mulher deu um abraço numa mulher. Isso, sem constrangimento. Mas dê um abraço, abraçado mesmo. Isso. Pode parecer tão pouquinho isto, mas o que eu estou pedindo para você fazer é algo que você precisa guardar no seu coração, porque nós estamos falando esse crescimento em amor. Vamos assentar agora. Por quê? Olha o que Deus está falando, olha o que a palavra diz: o Senhor vos faça crescer e abundar em quê? Abundar em quê? Amor. Mas como você vai abraçar mais de 90 mil? Mas você pode abraçar 5, pode abraçar 10 no seu GC. A maneira que Deus tem nos orientado para pastorear Lagoinha é através dos pequenos grupos, é através de uma célula que nós chamamos GC, Grupo de Comunhão. Meu irmão, você precisa deixar a igreja cuidar de você. Você tem tanto na sua vida, você tem tanto para dar. Mas pastor, eu já fui num GC, mas não gostei. Então tem outro GC que talvez você venha gostar dele. Mas compreenda o que eu quero falar. Você não deve ser um número em Lagoinha, querido. Você é parte do corpo. Você faz parte do corpo. Deus plantou você aqui e você vai florescer aqui. E a palavra do Senhor está dizendo de uma forma tão gloriosa, dizendo: e o Senhor vos faça crescer e abundar no amor, o quê? Uns para com os outros e para com todos, também nós para convosco. Há uma troca. A palavra diz: dai e ser-vos-á dado. Quanto mais você dá, meu irmão, mais você recebe. Quanto mais você ama, mais você é amado. Quanto mais você é misericordioso, mais você alcança misericórdia. Igreja não é isso que muitas vezes você vê pelas televisões. As pessoas entram, querem ganhar caminhão, querem ganhar apartamento. Igreja é família, é gente. Muitas vezes as pessoas se perdem porque não sabem o que é ser igreja. Igreja é família, igreja é você ter raízes, igreja é você amar e ser amado, é você cuidar, é você ter realmente essa compreensão do seu crescimento. Muitas vezes as pessoas querem um crescimento apenas pecuniário, um crescimento financeiro. Querido, você pode ser um multimilionário, mas tem que ter um coração simples, um coração amoroso, um coração gentil, um coração misericordioso. O grupo de Jesus, dos discípulos, era um grupo bem heterogêneo. Uma igreja homogênea não cresce, porque ela vira um grupinho.
Ou seja, a igreja tem que ser aquela igreja assim tão heterogênea. É lugar para chegar quem ganhou o prêmio Nobel e aquele que é quase um semi-analfabeto. É aquele lugar, os irmãos estão entendendo? É um lugar para crianças, para adolescentes, para jovens, para adultos. Por isso que estamos passando aqui no vídeo para vocês um pouquinho só daquilo que onde você está plantado, você está realizando. Os ministérios que temos são mais de 200, exatamente para levar o amor do Senhor. Quando você entrega seus dízimos e ofertas aqui, isso chega lá no Nordeste, chega no Norte de Minas, chega lá entre os ribeirinhos do Amazonas, chega lá em outros países, em situações as mais terríveis. Deus, de uma forma tão grande, o desejo do coração dele, meu irmão, é que você cresça, mas cresça de uma forma tão grande, nesse amor. Em 1 Tessalonicenses ainda, no capítulo 4, o versículo de número 9 e 10. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 9 e 10, dizem assim: no tocante ao amor fraternal, não há necessidade que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. Na verdade, estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmão, a progredirdes cada vez mais. Não é que você não está fazendo, meu irmão. Não é que você não está colocando isso em prática. Você tem feito. Você tem feito isso. Mas o Senhor está dizendo que enquanto estivermos aqui, nós sempre temos que fazer mais. Nunca há um momento que a gente vai falar assim, pronto, já fiz. Porque tem sempre mais. Por isso Paulo está dizendo aqui, o Senhor diz, no tocante ao amor fraternal. Fraterno é irmão. O italiano, fratelli, irmão. No tocante ao amor fraternal entre os irmãos, não há necessidade que eu vos escreva. Ele diz, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. Deus mesmo instrui você. Você sabe disso, não é novidade para você. Você é parte do corpo. Isso tem que fazer parte da sua história. Aí você pode dizer assim, mas no meio de mais de 90 mil membros, será que eu sou importante mesmo? Não é que você é importante, querido, você é esse elo. Se rebenta um elo, rebenta tudo. A compreensão de igreja não é para as pessoas ficarem assistindo. É parte, a igreja é o corpo do Senhor. E verso 10 ele diz assim, na verdade, estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Não era numa congregação pequena, era em toda uma região. E ele diz, contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais. O bom é o inimigo do melhor. Aquilo que nós já alcançamos, no momento quando falamos alcançamos, aí começamos a caminhar para trás. Tem que existir uma inquietação no nosso coração tão grande. Por esse crescimento. Esse crescimento. Você tem que sair daqui da reunião. Ou tem que sair dizendo assim, eu preciso mais. Eu preciso mais. Quando você lê Hebreus capítulo 6, o versículo 1. Hebreus capítulo 6, o verso de número 6. Capítulo 6, verso 1, diz assim, por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas, da fé em Deus, ensino de batismo, da imposição de mãos, da ressurreição do morto, de vida eterna. Isso faremos se Deus permitir. Mas o que Deus deseja de uma forma tão clara? Deixemos-nos levar para o que é perfeito. Eu não sou hoje como eu era ontem. Mas eu sei, se eu estiver vivo amanhã, eu serei diferente do que sou hoje.
Porque cá nós somos transformados, queridos. E transformados como de glória em glória, a imagem do Senhor. O propósito final de Deus na nossa vida é exatamente isso, carregarmos a imagem do Senhor. A palavra cristão não tem nada a ver com a religião de Cristo, com a igreja de Cristo. A palavra cristão tem a ver com Ele. Por isso que a palavra diz: Cristo em vós é a esperança da glória. E qual é a glória? A glória é termos a imagem dEle na nossa vida. Daqui a alguns minutos você vai comer do pão e beber do cálice. Quando você come do pão, o pão está ali simbolizando o corpo do Senhor que foi quebrado em nosso lugar. O cálice que você vai tomar mostra a realidade do sangue do Senhor que nos comprou, que nos resgatou. Agora essa transformação vem de que forma? Através da palavra. 1 Pedro capítulo 2, 1 Pedro capítulo 2, o versículo de número 2. Essas crianças que foram apresentadas hoje aqui, eu não sei como elas estão indo nas suas casas, mas eu lembro lá em casa quando a Ana Paula nasceu. Gente, era um bebezinho, mas quando estava com fome, essa menina esbravejava. O Dedé, então, pode imaginar, e a caçulinha Mariana, meu pai do céu. Quando ela estava com fome, não adiantava dar água com açúcar, não tinha que ter, ela queria. Estava com fome. Eu não sei se você já teve fome, espero que nunca. Mas espero. Mas tem que haver algo dentro desse propósito. Diz assim: desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o quê? Crescimento para a salvação. Não é o crescimento para saber se você é salvo ou não. Não é o crescimento para você saber se vai para o inferno ou vai para o céu. Não é isso. É você viver a salvação. É você desfrutar da salvação. No momento quando você diz: Jesus, entra na minha vida, Ele entrou. Seu nome foi escrito no livro da vida. E o Senhor diz: olha, dos teus pecados não me lembro mais. Você foi perdoado, foi salvo. Mas agora você tem que ter um desejo tão grande de crescer. Quantas vezes pessoas ficam na fé como bebezinhos a vida toda. E aqui está dizendo assim: desejai ardentemente. Ué! Quando aquela criança está com fome, ela grita, grita. Desejar ardentemente. Por que algumas pessoas vêm para Jesus e são crianças o tempo todo? Não crescem, não ligaram para mim, não telefonaram para mim. Eu vou na igreja, ninguém nem sabe meu nome. Não sabe porque você não se apresentou para ele? Fale seu nome para o irmão que está ao seu lado. Mas se você falar para sua mulher, ela vai puxar a sua orelha, hein? Fale para o irmão que está aí ao seu lado, diga para ele seu nome. Isto. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o quê? O genuíno leite espiritual. Agora tem muito leite. Muito leite. Você põe 1 litro de leite e põe 1 litro de água. Vai ficar aquele leite ralinho. Vai ficar ralinho. Genuíno. Por isso que nós aqui em Lagoinha levantamos a Bíblia e dizemos: essa é a minha Bíblia. Nós não estamos aqui para entreter ninguém. O nosso peso, o nosso chamado é alimentar as ovelhas com a palavra de Deus. Guarde no seu coração isto. Aqui está a palavra: desejai ardentemente como criança recém-nascida o genuíno leite espiritual. Não leite falsificado. Eu tenho toda a liberdade de falar: igreja sem Bíblia não é igreja. Porque aqui que está a palavra. Tem gente que sabe falar, mas precisa levar o quê?
genuíno leite. Por que fala genuíno leite? Porque tem um leite falsificado. Para que por ele sejais dado o quê? Crescimento para a salvação. Você cresce. Você cresce. Muitas vezes você tem que sair daqui tão insatisfeito. Tão insatisfeito. Estamos aqui para ficar afagando o ego de ninguém. Nem passando a mão na cabeça de ninguém. É importante você, quando terminar a reunião, dizer assim: eu quero conhecer mais Jesus. Eu quero cumprir a vontade dEle. Eu quero amá-lo mais ainda. Jesus, ou Ele é tudo na nossa vida. Porque aqui diz: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. Para quê? Para o crescimento. 2 Pedro, capítulo 2. 2 Pedro, capítulo 2. Pedro, capítulo 2. A partir do versículo 5. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, todo o seu cuidado, por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude. Com a virtude o conhecimento. Com o conhecimento o domínio próprio. Com o domínio próprio a perseverança. Com a perseverança a piedade. Com a piedade a fraternidade. Com a fraternidade o amor. É um processo. O plano final de Deus é que você seja aqui na terra. Quando o Senhor diz: sede santos, porque eu sou santo. O propósito de Deus é este. O que as pessoas precisam ter é essa compreensão, esse crescimento. Agora é uma escolha. É uma escolha. Eu já vi muitos anões. Muitos. A gente fala até um anãozinho. Ele é muito engraçado. Mas você sabia que nunca nasceu um bebezinho de 10 centímetros? Ninguém nasce anão. Não nasce um bebezinho de 10 centímetros, não. No meio do caminho, há uma confusão lá na estrutura, há uma confusão tão grande que para o crescimento. Ficou anão. E o anão, ele pode ficar com a minha idade, 70 anos. 70 anos. Parou. Houve uma confusão genética, eu não sei explicar como, que parou o crescimento, parou. Tinha tudo para dar certo. Ele tem barba, o cabelo cresce, as unhas crescem, mas ele ficou pequeno. Assim também é a fé. Quando diz aqui, nós temos que crescer. Ó Deus, não é você falando, Senhor, eis-me aqui. É você, é uma escolha sua viver. Diz: por isso mesmo, vós reunindo toda a vossa diligência. Tem gente que faz de tudo. Eu fico vendo assim, gente que só quer ganhar dinheiro, depois deixa a fortuna dele para todos que nunca gostaram dele. E é tanta coisa tão errada que existe, a vida é tão simples. Por isso mesmo, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude. Com a virtude o conhecimento. Com o conhecimento o quê? O domínio próprio. Com o domínio próprio o quê? A perseverança. Com a perseverança o quê? A piedade. Com a piedade a fraternidade. Com a fraternidade o quê?
o amor. No capítulo 3 de 2 Pedro, o versículo de número 18. Quem escreveu essa carta, Pedro, quando ele começou a seguir Jesus, ele já era um adulto. Tinha sogra. Jesus foi na casa dele e curou a sogra. Uma das coisas que é tão importante é que tem pessoas que têm sogra e a sogra está doente. Muitas vezes tem uma indiferença com o genro e precisa de uma cura. Antes de Jesus fazer qualquer outra coisa ali naquela casa, o que ele fez foi curar a sogra de Pedro. Não diz qual que era a doença dela. Tem febre. Febre é uma doença, é apenas para a pessoa saber, o organismo reage, dizendo, olha, alguma coisa está mal. Mas Jesus, ele traz exatamente o retorno completo. E Pedro colocou isso tão em prática na sua vida. A última expressão da sua carta diz, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória tanto agora como no dia eterno. Antes crescei na graça e no conhecimento. A questão aqui, a palavra conhecer aqui, é um conhecimento tão íntimo, tão íntimo. No Velho Testamento você sempre vai encontrar essa expressão conhecer, quando dois jovens casavam, o rapaz, a moça, e diz, eles conheceram um ao outro. Isso significa uma intimidade tão grande. E é esse tipo de conhecimento. O conhecimento, antes crescei. Mas o Senhor pede, não para deixar a gente numa situação de vexame, dizendo assim, eu nunca vou conseguir. Mas Deus deseja que isso seja realidade na sua vida. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória, tanto agora como no dia eterno. Eu vou terminar hoje à noite, mas eu queria que você lesse comigo alguns exemplos de crescimento, porque temos exemplos de crescimento aqui nas Escrituras. Temos o exemplo de Samuel. Vamos lá, 1 Samuel, capítulo 2, o verso 26. 1 Samuel, capítulo 2, o verso de número 26. Esses detalhes todos estão aqui, para nós sempre lembrarmos desta realidade tão gloriosa. 1 Samuel 2, o verso de número 26 diz assim, mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. O nosso crescimento tem que ser nesses 3 níveis. Crescia em estatura. Para você crescer em estatura é comer arroz, feijão, angu, abobrinha. Você vai crescer em estatura. E aqui diz, e no favor do Senhor. Favor do Senhor. É a mesma expressão de graça. Graça é tudo que eu preciso, mas é tudo que eu não mereço. Graça é isso. Vocês que receberam 3 de uma vez, isso é graça do Pai. Crescia em estatura e favor e no favor do Senhor e dos homens. Você precisa cair na graça das pessoas também. Seu patrão deve ser apaixonado por você. Nunca vai te mandar embora. Você precisa cair na graça. Aquela vizinha que põe lixo lá na sua porta, você pode cair na graça dela. O dia que você levar um buquê de rosas para ela, não compreende. São coisas assim. Antes, mas o jovem Samuel, ele não era adulto ainda, mas o jovem Samuel crescia. É o processo, é em estatura, é natural. E no favor do Senhor e dos homens.
João Batista, Lucas capítulo 1, verso 80. Lucas capítulo 1, o versículo 80. Falando a respeito de João Batista, diz: o menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Existe um até na nossa vida. Fala para o seu irmão: meu irmão, existe um até. Existe um até. Você não está aqui sem propósito. Existe um até que você vai ter o pleno conhecimento do propósito pelo qual o seu coração está pulsando até hoje. Não é um determinismo de Deus, mas é um propósito do Senhor. A palavra diz que os nossos dias, todos eles foram escritos no livro antes que nenhum deles antes havia. Nenhum. Não é um destino, não é isto. Dentro da soberania de Deus e dentro do conhecimento pleno do Senhor, Deus sabe todas as coisas. Deus sabia que eu estaria aqui falando com vocês agora. Antes de Deus criar o mundo, já sabia. Para Deus não existe nem passado, nem presente, nem futuro. Para Ele tudo é sempre sempre o presente. E diz aqui a respeito de João Batista: o menino crescia e se fortalecia. Olha para mim. Quando a gente vem para Jesus, a gente tem que abaixar um pouco. Porque você pode ter tantos problemas, tantos diplomas, mas você vem como um bebezinho. E agora você vai crescer. Muitos que vêm para Jesus nunca leram a Bíblia, a palavra do Senhor. Mas ele vai crescer. O menino crescia. Mas não era para ser fraco, não. Fortalecer. Faça assim. Mulher também faz. Tem mulher que bate nos maridos, sabe? Quem riu é porque já apanhou, né? Não sei. Eu não sei, mas quero só deixar isso claro. O menino crescia e se fortalecia em espírito. Você pode dar a melhor comida, pode dar o melhor leite. Ele vai crescer fisicamente, mas ele precisa crescer em espírito e conhecer essa realidade. Jesus experimentou o crescimento natural. Capítulo 2 de Lucas, o verso de número 40. Falando do crescimento de Jesus, gente. Diz assim: crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Todas essas crianças que apresentamos aqui nessa manhã, o desejo do coração de Deus é que todas possam crescer assim. Crescia o menino e se fortalecia. Não era dando todinho para ele, porque não existia. Se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Jesus foi uma criança igual a qualquer outra criança. Ele iniciou o ministério aos 30 anos. Essa página foi tão natural para ele. Ele era chamado carpinteiro. Até aos 30 anos trabalhava lá na carpintaria. Trabalhava. Suas mãos tinham calo, ele suava, igual a qualquer outro. Porque ele se submeteu completamente à vontade do Pai. Ele teria o ministério de rei, sacerdote e profeta. Mas o sacerdote, para começar o ministério, tinha que ter 30 anos. Por isso que ele se submeteu ao cumprimento de toda a lei. Aos 30 anos, ele iniciou o ministério. Aos 30. Não há uma revelação de qualquer milagre que ele tenha feito. Nada, nada, nada. Começou aos 30. Ele se revelou de uma forma tão clara.
Quando olhamos por Paulo, capítulo 9 de Atos, o verso 22. Os músicos tomem seus lugares, vamos nos colocar em pé. Paulo, Atos 9, o verso 22. Atos, capítulo 9, o versículo número 22. Logo depois da conversão de Saulo, até o seu nome foi mudado. Mas ele começou a crescer. O tempo do seu crescimento, você que vai determinar. E o limite do seu crescimento é você que vai determinar. Diz aqui, Saulo, antes era o perseguidor da igreja e se transformou no Paulo. Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Ele passou a conhecer Jesus, a ter intimidade com Ele. E essa intimidade o levou a este nível de crescimento. E o último que eu quero mostrar é de uma igreja, os Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 3. E é o desejo que eu tenho no coração. Se alguém me perguntar, pastor, como vai a igreja da Lagoinha? Que eu possa dizer isso. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo. Pois a vossa fé cresce sobremaneira. E o vosso amor, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Põe a Bíblia no banco por um instante. Dê a mão, irmão, que está aí ao seu lado. Os diáconos recebam os elementos para a distribuição da ceia. Nessa noite, eu estarei falando sobre a maturidade espiritual e a imaturidade espiritual. Falando sobre o progresso espiritual e como viver essa vida abundante que a palavra de Deus diz. Meu irmão, a palavra diz: Cristo em vós é a esperança da glória. Daqui a uns minutos você vai comer do pão, que é o símbolo do corpo de Jesus, que foi quebrado ali na cruz. Por isso ele diz: esse é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim, porque todas as vezes que comer deste pão, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. O cálice que você vai receber, tanto faz ser uma gotinha só, ou 1 litro inteiro de vinho, não é a diferença, não é a quantidade, é o que representa. Você precisa, meu irmão, se alimentar da palavra. Seu crescimento vem. Ele disse a alguém: comer desse pão, da vida dele, conhecer o Senhor. Quem sabe você é alguém que já ouviu tantas vezes o Evangelho, mas até hoje você não disse: Jesus, entra na minha vida. Até hoje você não o tomou como seu Senhor e Salvador. Quem é salvo tem certeza da salvação. Se meu coração parar agora, eu sei que quando meu coração parar, eu verei o Senhor. É uma certeza. Você pode ter essa certeza. João 3,16, vamos falar juntos? Porque Deus amou o mundo
mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vida eterna não é uma quantidade de vida. Vida eterna é uma qualidade de vida. E Jesus Cristo disse: e a vida eterna é esta, que te conheço a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Quem sabe você é alguém que andou com Ele. Quem sabe você foi até um pregador. Mil coisas aconteceram. Seu passado está aí clamando. Mas hoje é o dia da sua volta. Deus trouxe você hoje aqui para se reconciliar com Ele. Nossa vida é marcada pelos recomeços. A igreja de Lagoinha tem um slogan que diz: é um lugar de novos começos. Onde um casamento destruído tem um recomeço. Onde uma fé destruída tem um recomeço. Onde o doente tem um recomeço para ter saúde. Onde o empresário falido tem um recomeço na sua estrutura. A vida é marcada pelos recomeços. Solte essa mão e coloque suas duas mãos no coração. Feche seus olhos. Ore comigo dizendo assim: Senhor Jesus, eu sei que o Senhor me ama. O Senhor já provou que me ama. E me ama muito. Nesta hora, eu abro o meu coração. Eu quero ser salvo. Entra agora na minha vida. Eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Eu, Jesus, que andei contigo, mas me afastei. Eu não quero viver longe do Senhor. Como pródigo, eu tenho saudade da casa do Pai. Nesta hora, eu volto aos teus caminhos, na casa do Pai.